A cidade de Gaza está completamente cercada. Tanques israelenses bloqueiam as estradas, hospitais colapsam e milhares de civis continuam presos entre o fogo e o medo. Israel chama isso de uma operação militar decisiva. Outros descrevem como uma tragédia humanitária sem precedentes. Hoje, analisamos os fatos por trás do bloqueio total, as consequências para a população e o novo rumo em uma guerra que parece não ter fim. O principal acesso à cidade de Gaza está bloqueado. Tanques israelenses selaram a estrada e as autoridades declararam que esta é a última chance para os civis que querem deixar a área. Enquanto isso, os bombardeios não cessam, hospitais colapsam e centenas de milhares de pessoas permanecem presas em um dos episódios mais críticos desde o início da guerra. O exército de Israel bloqueou, na quinta-feira, 2 de outubro de 2025, a estrada principal que conecta o sul da faixa com a cidade de Gaza, impedindo o retorno daqueles que haviam saído em busca de refúgio ou alimentos. A decisão foi anunciada pelo ministro da Defesa, Israel Katz, que declarou que se tratava da última oportunidade para que os civis ainda dentro da cidade pudessem evacuar para o sul. O bloqueio, acompanhado por uma ofensiva terrestre e aérea em curso, busca isolar os combatentes do Hamas que, segundo o governo israelense, continuam entrincheirados na zona norte do enclave. A medida ocorre em meio a intensos ataques que, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, causaram a morte de pelo menos 77 pessoas nas últimas 24 horas. De acordo com testemunhas citadas pela agência Reuters, tanques israelenses se posicionaram ao longo da estrada principal, erguendo barreiras de areia e bloqueando o trânsito em direção ao norte. As forças israelenses permitem a passagem daqueles que saem da cidade, mas impedem o retorno dos que tentaram voltar para suas casas. Em uma declaração oficial, o ministro Katz afirmou que o objetivo é isolar completamente os operativos do Hamas na cidade de Gaza, enfrentando-os diretamente com as forças de defesa de Israel. Além disso, anunciou que as pessoas que decidirem se deslocar para o sul serão submetidas a um processo de verificação por parte do exército antes de continuar seu caminho. Enquanto isso, a população civil vive sob fogo constante. Os relatórios locais indicam que os bombardeios e os ataques de artilharia não param nem durante a noite. Nas últimas horas, um ataque na zona costeira de Al-Mawasi, designada por Israel como zona humanitária, matou 9 pessoas, entre elas 5 membros de uma mesma família. Segundo a Organização das Nações Unidas, entre 600 mil e 700 mil pessoas continuam dentro da cidade de Gaza. Nas últimas semanas, cerca de 400 mil conseguiram se deslocar para o sul, apesar das dificuldades de mobilidade, da escassez de combustível e da falta de abrigos adequados. No entanto, nem todos estão dispostos a abandonar a cidade. Alguns residentes asseguram que, apesar do perigo, preferem ficar. Hani, um jovem de 24 anos entrevistado pela Reuters, resumiu com uma frase que reflete o sentimento de muitos. Estamos sendo atacados mesmo dentro de nossas casas, mas não vamos sair. Se sairmos, talvez nunca mais voltemos a ver a cidade de Gaza. À medida que a ofensiva terrestre se intensifica, o impacto sobre a infraestrutura civil é devastador. Os hospitais que já funcionavam no limite começam a fechar departamentos inteiros por falta de suprimentos, energia e segurança. A seguinte parte do relatório aborda como o sistema sanitário de Gaza enfrenta uma de suas piores crises desde o início do conflito. O colapso do sistema de saúde. Enquanto o exército israelense consolida seu controle sobre as principais rotas, o impacto humanitário dentro da cidade de Gaza se agrava rapidamente. O Ministério da Saúde de Gaza informou que pelo menos 4 instalações médicas ficaram fora de serviço, devido aos bombardeios e à falta de recursos. Entre elas, encontram-se centros essenciais para o tratamento de ferimentos de guerra
maternidades e unidades de diálise. No Hospital Al-Shifa, o maior do enclave, a situação se tornou crítica. Médicos e pacientes descrevem um cenário que combina o colapso sanitário com o medo constante de novos ataques. O pessoal de saúde, que trabalha com suprimentos mínimos, assegura que alguns serviços tiveram que ser reduzidos drasticamente. As unidades de emergência atendem apenas os casos mais graves, enquanto outros pacientes esperam por horas sem poder receber atendimento completo. Medhat Elewa, um paciente renal entrevistado pela Reuters, explicou que suas sessões de diálise foram reduzidas de 4 horas para apenas 2 por dia. Se este departamento fechar, significa nossa morte. Este lugar representa a vida para nós, expressou de sua cama em um vídeo obtido pela agência. À medida que os hospitais param de funcionar, milhares de pessoas doentes ou feridas não têm para onde ir. Os bombardeios constantes impedem os traslados e a escassez de combustível torna impossível operar ambulâncias com regularidade. A Organização Mundial da Saúde adverte que o colapso dos serviços médicos pode provocar uma catástrofe humanitária maior do que a causada pelos ataques em si. Neste ponto, convém fazer uma pausa e olhar para além das manchetes. O que acontece na cidade de Gaza gerou reações divididas em todo o mundo. Alguns veem isso como uma estratégia militar necessária para acabar com um grupo armado. Outros, como uma tragédia humanitária sem precedentes. Enquanto isso, os ataques israelenses se intensificam nos arredores da cidade. Testemunhas locais informam que o fogo de artilharia atingiu zonas residenciais e edifícios próximos a hospitais. As forças israelenses asseguram que suas operações são dirigidas unicamente contra objetivos militares do Hamas, embora os danos colaterais em zonas civis continuem aumentando. O contexto do conflito. Segundo dados oficiais israelenses, a ofensiva atual faz parte da estratégia para manter o controle do chamado Corredor de Netzarim, uma faixa que divide o norte e o sul do enclave. Este corredor, guardado por tanques e postos de controle, busca impedir o movimento de combatentes entre ambas as zonas, embora também limite o trânsito dos civis e o transporte de ajuda humanitária. O conflito em Gaza não é um episódio isolado. O que hoje ocorre na cidade de Gaza é a continuação de um ciclo que se repetiu por décadas. Períodos de relativa calma, seguidos de confrontos que deixam uma devastação profunda. A ofensiva atual começou após os ataques de 7 de outubro de 2023, quando milicianos do Hamas irromperam em território israelense, matando cerca de 1.200 pessoas e fazendo 251 reféns, segundo os registros oficiais de Israel. Em resposta, Israel lançou uma operação militar de grande escala com o objetivo declarado de eliminar a infraestrutura e a capacidade operacional do Hamas dentro da faixa. Desde então, as ofensivas aéreas e terrestres deixaram mais de 66 mil mortos em Gaza, de acordo com o Ministério da Saúde do enclave, que afirma que a maioria das vítimas são civis. Israel sustenta que a ofensiva é necessária para garantir a segurança de sua população e eliminar os combatentes que ainda se ocultam entre os civis. No entanto, os organismos internacionais insistem na necessidade de respeitar o direito humanitário e estabelecer pausas que permitam a entrega de ajuda. Neste cruzamento de posturas, a população civil continua sendo a mais afetada. O bloqueio da cidade de Gaza marca um ponto de inflexão. Ao cortar o principal corredor para o sul, Israel busca não apenas isolar o Hamas, mas também pressionar a população civil para que abandone as zonas que ainda considera sob controle do grupo armado. Mas esta estratégia também levanta um dilema humanitário. Muitos dos deslocados não têm para onde ir, e os espaços considerados seguros estão cada vez mais saturados. A nível humano, as consequências são difíceis de dimensionar. Famílias inteiras ficaram separadas. Escolas convertidas em abrigos improvisados acolhem centenas de pessoas em condições precárias.
As histórias que emergem do interior do enclave retratam uma vida cotidiana marcada pelo medo, pela perda e pela incerteza. Os psicólogos que trabalham com organizações de ajuda assinalam que as crianças representam um dos grupos mais vulneráveis. Muitas perderam familiares e vivem sob um estresse constante. Há gerações que não conhecem outra realidade além do conflito, dizem os relatórios mais recentes da Unicef. Cada nova ofensiva reescreve a mesma história com diferentes protagonistas. Mudam os nomes, mudam as datas, mas as consequências humanas parecem se repetir. Na cidade de Gaza, o presente é vivido como um eco do passado, e o futuro, por enquanto, se vislumbra incerto. Reações internacionais e o futuro incerto. Enquanto as operações militares continuam dentro e ao redor da cidade de Gaza, a comunidade internacional tenta responder a uma situação que se agrava a cada hora. Diversos países e organismos multilaterais expressaram sua preocupação com o aumento de vítimas civis e a deterioração humanitária. No âmbito regional, Egito e Catar tentam mediar novas rodadas de negociações, centradas em libertar reféns israelenses em troca de pausas temporárias nos combates. Fontes diplomáticas asseguram que, até o momento, os contatos se mantêm abertos, mas sem resultados concretos. Por sua vez, os Estados Unidos reiteram seu apoio ao direito de Israel de se defender, embora instem a minimizar os danos a civis e facilitar o acesso humanitário. Na Europa, as posturas se dividem. Alguns governos apoiam a estratégia militar israelense, enquanto outros exigem um cessar-fogo imediato. A fragmentação internacional reflete a complexidade de um conflito que transcende fronteiras e divide opiniões a nível político, ético e humanitário. No terreno, a situação segue sendo extremamente precária. A falta de combustível paralisa os serviços básicos, a rede elétrica continua interrompida e os alimentos escasseiam na maioria dos abrigos do sul. Os organismos humanitários reportam que os suprimentos médicos se esgotam e advertem sobre o risco de epidemias devido ao colapso sanitário e ao acúmulo de lixo nas zonas mais densamente povoadas. Enquanto isso, milhares de famílias tentam sobreviver com o pouco que têm. Nos campos improvisados, as pessoas compartilham água, pão e cobertores em meio à incerteza. As comunicações com o exterior são intermitentes e os cortes de rede dificultam inclusive a coordenação das equipes de resgate. Depois de quase 2 anos de conflito ininterrupto, a faixa de Gaza enfrenta um dos momentos mais duros de sua história recente. As operações militares de Israel buscam por fim a presença do Hamas, mas a devastação humana e material deixa uma marca profunda em toda a região. A cidade de Gaza, agora parcialmente isolada e destruída, se tornou símbolo de uma guerra que não é travada apenas na frente militar, mas também no terreno político e humanitário. Milhares de vidas estão suspensas entre a sobrevivência e o desenraizamento, em um território onde cada dia é medido em perdas. Neste cenário, as perguntas permanecem abertas. Haverá espaço para uma solução que detenha o ciclo de violência? Ou o conflito continuará marcando o destino de gerações inteiras? A situação em Gaza continua mudando a cada hora, e as vozes em torno dela se dividem em todo o mundo. O que você pensa sobre o que está acontecendo? Eu leio você nos comentários. Seu ponto de vista ajuda a entender a magnitude de um conflito que não deixa ninguém indiferente.